Olá, gente, muito bom dia para você que está chegando agora. Eu sou J. Júnior, está começando mais um FJR Notícia, o jornal da rádio FJR já está no ar. Agora são 11 horas e 46 minutos, as notícias a partir de agora até as 12 horas, traz você muita informação ao vivaço pela rádio FJR. Gente, e falar certo, né? Vou aqui fazer uma grande aqui, pronto, já retirei já. Sou J. Júnior, está começando mais um FJR Notícias ao vivaço pela rádio FJR. Gente, em novo anexo de delação, Joselei relata Poprina a manteiga e pedido à serra em Palote. Pois é, tá aí, né? Vamos ao destaque. Então, vamos para outra aqui. Empresa de ônibus descumpre o contrato de concessão há 8 meses, revela Arsal. Pois é. Homenagem a 90 anos de Assemineto. Terá missa de livro em sessão na Câmara Municipal. Tá aí, esses são alguns destaques. Daqui a pouquinho eu estarei fazendo as notícias para você. Com décima população dos municípios baianos pode ter repasse do FPM reduzido. Pois é, tá aí, hein? Esses são os destaques aqui, ó. Prefeitura Pública avisa de transferência da gestão do Hospital Municipal para OS. PMDB diz ao TSE que processo e ameaça a agenda positiva de Temer. Tá aí. Essa é, vamos mais, que 8 mil empresas respondem 58% dos impostos devidos no Brasil. Aqui são os destaques, o FJR com as notícias, com os destaques. Dória dispensa prévias com Acre e considera a possibilidade de sair do PSDB. Tá aí, né? Alckmin, sei lá qual o nome dele direito é. Do adolescente que matou o pai vai responder processo em liberdade. E aí? Tá vendo? Juiz, e determina o juiz, hein? Que tal? Esses são os destaques da rádio FJR, com as notícias, informação, né? Para você estar aqui na sua rádio FJR. Veículo pega fogo no Bonocô após colisão, não há registro de feridos. Gente, você me desculpa, gente, aí porque eu tô meio nervoso, né? É meio pouco nervoso, estou meio gripado aqui. Tô gripado, tô com dor de cabeça, então estou fazendo esse programa, o FJR Notícias, um pouquinho devagarzinho, porque senão descontrola a emoção, né? Agora são 11 horas e 49 minutos aqui na rádio FJR. Polícia Federal deflagra operação em 5 estados contra o tráfico de droga. Tá aí, a polícia aí combatendo, hein? Mulher morre após colisão entre carro e van em Avenida de Feira de Santana. Jango e Temer escolheram o momento errado para ir à China. Tá aí os destaques aqui da rádio FJR. Temer anuncia que trabalhar para abrir filial do Banco do BRICS no Brasil. Tá aí, né? Tá aí. Abrir filial do Banco do BRICS no Brasil. Já imaginou ter um banco no Brasil, hein? Chamado BRICS. Esse é um destaque, gente. Conselho de Segurança da ONU convoca reunião de emergência sobre Coreia do Norte. Presidente chinês defende reforma em cadeias de produção para Brinks. Tá vendo aí, né? Brinks é o nome do banco e o nome do cara também, Brinks, hein? Não é isso? Ok, vamos lá. Esses são destaques. Nesse domingo, Salvador teve um terço da chuva esperada para todo o mês de setembro. Gratificada porque ele está
preso, diz a última vítima de estuprador em São Paulo. Esses são os destaques aqui da Rádio FJR. Alvo de Janote na Lava Jato avalia com ações contra o Procurador-Geral. Tá aí. São os destaques, as notícias que correm no mundo a mundo. Michel Temer desiste de antecipar retorno ao Brasil e mantém a agenda na China. Aí, até o bicho fica lá na China mesmo, hein? Você quer morar lá na China? Daí eu não sei também. Vamos lá. Carlos Rabelo comemora renovação com a Juazeirense e já foca na próxima temporada. Tá aí. Destaques: polícia mata homem que transportava 120 quilos de maconha em Baixa Grande. Após rebaixamento de nota por agência, o US 700 bilhões sairá do Brasil. Aí, a crise no Brasil está levando para onde? Ou seja, vai sair, né? Ou seja, gente, você entendeu não? Após rebaixamento de nota por agência, 77 bilhões sairão do Brasil. Aí, abaixou? É coisa, né, gente? É coisa ver o Brasil saindo, ficando na crise e ainda tirando mais. Léo Pinheiro está perto de fechar a delação premiada de executivo da OAS. Disse na coluna, hein? Eu não tô dizendo nada, a coluna dizendo aí. Jordão para procurar os amigos. Que legal, essa aí foi de arrombar. Agora 11h54, você está no Nossa Notícia, hein? Em novas gravações, Joseli Batista entregou conversas com 5 políticos. TCU refaz cálculos e encontra desvio até de 700 maiores em obras da Petrobras. Tá aí os destaques das notícias, o destaque da Rádio FJR, se fazendo notícias para você que você quer, gente. Eu sou J. Júnior com as notícias locais, notícias nacionais, notícia em nível total, aqui no nosso Notícias FJR, ou seja, FJR Notícias. 2 homens morrem após troca de tiros com a polícia em Feira de Santana, hein, gente? Que tal? Só quer ser valentão, né? Tá aí. Justiça mantém preso o homem detido por abuso sexual dentro de ônibus em São Paulo. Tá aí. Tá aí a notícia que vocês está ouvindo aqui agora. MP Bahia, o Ministério Público da Bahia, abre concurso público com salário de a partir de 5.917,44. Olha o salário aí, vendo? Olha o demais, hein? O GRI confirma que não há vítimas em acidentes. Como é que diz? Acidente com escuma na Baía de Todos os Santos. Isso aí. As notícias que você está acompanhando. Gente, eu tô meio gripadinho, né? Eita, tô meio gripado. Tô de arrombar. Hoje, na segunda-feira, tô gripado, hein? Que tal? Apesar do crescimento de 0,2% no PIB, a indústria cai ao patamar de 2009. Tá aí, as notícias. Escuma. O certo era espuma, né? Espuma durante a viagem na madrugada na Baía de Todos os Santos. Certo é espuma, mas a gente chama de escuma, né? Lá, aqui, ela chama de espuma. Vou ver aqui. Escuma vira durante a madrugada na Baía de Todos os Santos. Eu falei, isso já? Tô falando pra trás e tal. Homem assassinado a tiros no centro de abastecimento de Feira de Santana, hein? Agora são 11h57. Este é o FJR Notícia. Deltan Balogome, procurador da Lava Jato, não descarta a candidatura à presidência. Tá aí. Guto Ferreira
comenta em festivação de Preto Casagrande. Desejo a maior sorte do mundo. Ele que disse, né? O Pedro Casagrande. Preto Casagrande. Essas sim são as notícias, hein? Estamos encerrando daqui a pouquinho o nosso FJR Notícias. Notícias é aqui na sua rádio FJR. Que tal, gente? O assunto que chamou a atenção pra mim foi os assuntos de homem ser assassinado lá em abastecimento, né? No centro de abastecimento, foi de Santana. A notícia que chamou a atenção aí pra mim foi essa também. E qual foi a outra que chamou a atenção? Foi a de... Cadê a? Não é essa aqui, a notícia é outra. Produção aqui, ó. Aqui foi a notícia que chamou a atenção para mim também. O Ministério Público abre concurso público com salários de a partir 5 mil, ou seja, 5.917,44 centavos, ou seja, 50 centavos, né, isso, né? Justiça mantém preso homem detido, ou seja, a justiça mantém preso um homem detido por abuso sexual dentro de ônibus. Ah, tá certo, né? Tá certo. 2 homens que morreram após trocar tiros com a polícia em Santa Catarina morreu também, 2 homens. Então tá aí os melhores destaques aqui no nosso FJR Notícias, notícias locais, nacionais. Agora essa aqui é a oração, gente. Sabe que oração? Tá na hora da gente encerrar o nosso programinha, hein, gente. Ó, eu volto que dia? Eu volto amanhã com mais um FJR Notícias aqui na rádio FJR. As notícias em destaque. Gente, desculpa, gente, ó, pelo um pouquinho do meu, eu tô com a gripe, né? Não tô conseguindo falar direito, a gripe, aquela dorzinha de garganta também. Mas isso tá aí, amanhã talvez, se eu tiver melhor, faço o nosso FJR do jeito de jornalismo profissional, né? Mas como hoje é segunda-feira, muitas coisas eu vim fazendo pela rádio FJR, que está me deixando tão alegre que a Rádio FJR vai ficar no ar muitos anos, como a rádio nasceu dia 20, ou seja, dia 21 de agosto, até hoje, dia 4 de agosto, tá aí fazendo sucesso, tá aí para ter essa programação no ar. Então, é isso. Gente, desculpinha pelo que eu tô meio gripado, se me acontece qualquer coisa de errado, então, gripado, no estúdio gelado, aí que não combina bem. Gente, continua ouvindo a Rádio FJR pelo Alto DJ. Fica aí, eu volto amanhã com o nosso FJR Notícia. Fui!